Bom dia, passando aqui para deixar mais uma palavra do Senhor para o seu coração. Palavra de ousadia. Ousadia é a palavra de hoje. Eu acho interessante a vida de Pedro, né? Porque Pedro, ele nos evangelhos, ele nega Jesus, né? Ele nega Jesus ali e ele sai, né? Decepcionado com ele mesmo. E é ruim, porque às vezes a gente faz isso, né? A gente também tem negado ao Senhor, muitas vezes, e a gente não tem assumido as nossas limitações, né, diante dele. Mas aí tem uma nova versão de Pedro, né? Eu adoro. Eu me identifico muito com Pedro, tanto nas limitações dele, né, infelizmente, como em algumas questões dele, como ousadia, né, em algum determinado momento. E eu acho maravilhosa a mudança dele depois que o mestre morre, né? E ele tá ali, né? Ele foi preso um dia depois, quando o Senhor já tinha sido ressuscitado e estava já nos céus, né? Ele tá ali falando com... Ele vai ao templo e encontra um aleijado ali. Está no livro de Atos, no capítulo 1. E ele vai ali e está entrando, né, junto com outro discípulo. E aí o aleijado, né, ele fala assim, pergunta se tem uma esmola, né? Aí Pedro fala para ele, olhe para mim. A gente também tem que tomar atenção, a gente tem que ter atenção, né, daquilo que a gente está fazendo. E ele diz, olhe para mim. E é maravilhoso, porque quando Deus vai falar, seja através dos seus discípulos, ou seja, pessoalmente, Deus fala, olhe para mim, preste atenção no que está acontecendo. E é fantástico, né? E aí ele olha e Pedro fala assim para ele, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E aquele homem, né, os pés dele começam a ficar incorretos e ele fica de pé. Ele entra no templo glorificando a Deus. Depois que aqueles que mataram a Jesus sabem disso, manda prender a Pedro e a Tiago. E aí eles questionam, né? Eles questionam por que eles fizeram isso. Né? E aí, no capítulo 4, a partir do versículo 8, diz o seguinte: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, porque era isso que eles faziam, né? Eles não queriam saber. Eles queriam que o povo continuasse na mesmice. Mas Jesus, ele veio para que tivesse mudança. E Pedro ali estava sendo instrumento dele para ser mudança na vida daquele povo. Então Pedro vai ali e prega, né? Olha só, para quem negou a Jesus, né, há um tempo atrás, agora Pedro está cheio de ousadia, falando do mestre para aqueles que o mataram. E aí ele continua. Um ato de bondade, né, em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores que todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Olha, que ousadia! Pedro aqui estava totalmente transformado. Jesus faz isso. Vai chegar um determinado momento na sua vida, se você realmente quiser isso, que Jesus também vai fazer isso na sua vida. E na minha, né? Porque Deus tem trabalhado na minha vida todos os dias. Jesus, ele tem trabalhado, ele tem modificado. Isso é perfeito. E aí ele continua. Saibam os senhores que todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, né, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. E eles não aceitavam, eles não queriam isso, eles não queriam o bem-estar do povo. É triste porque muitas vezes isso acontece com a gente. E às vezes também por falta de ousadia. Muitas vezes a gente deixa o medo tomar conta de nós.
Isso é terrível, porque ele acaba nos limitando. Enquanto o Senhor estava com Pedro, Pedro estava limitado. Mas depois ele tomou um posicionamento, né? E ele acabou pregando, né, ali para as pessoas. Pregando aquelas autoridades que se achavam intocáveis, né? Então a palavra de hoje para você é ousadia. E aí Pedro continua. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Ele hoje é a pedra, né, que nos sustenta, que nos dá o suporte. Que a gente possa crer nisso e que o Senhor possa ter misericórdia de nós quando tivermos medo, porque Ele não nos dá espírito de temor, mas Ele dá espírito de ousadia. 2 Timóteo 1, a partir do versículo 7. Então, que o Senhor te dê ousadia no dia de hoje, me dê ousadia no dia de hoje, e que possamos romper essa bolha do medo. O medo já não nos pertence mais. Que o Senhor abençoe a sua vida. Fazer uma breve oração. Pai querido, obrigada, Senhor. Eu não sei em que momento essas pessoas estão ouvindo e vendo este áudio, mas que o Senhor os visite, que o Senhor os conceda graça, perdão, sabedoria, ousadia para falar do Teu nome, Jesus. Pai, aqueles que estão passando por medos excessivos, grandioso Deus, que o Senhor os cure e que eles entendam que o Senhor traz vida, traz ousadia e que todo medo é cessado. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Espírito Santo, que o Senhor os conforte, que o Senhor os guie e que o Senhor os impulsione a ter mais ousadia e que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um. Louvado seja Deus. Deus abençoe.